ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 21. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. 22. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. 25. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. 26. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. 29. Então, se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Êxodo 5, 1. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. 3. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. 4. Então, lhes disse o rei do Egito: Porque, Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. 5. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e, por isso, clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. 9. Agrave seu serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. 10. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. 11. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. 12. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. 13. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? 15. Então, foram os capatazes
capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. 17. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso, dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. 18. Ide, pois, agora, e trabalhai palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. 20. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. 22. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? 23. Pois, desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Êxodo 6, 1. Disse o Senhor a Moisés: Agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois, por mão poderosa, os deixará ir e, por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. 4. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. 8. E vos levarei à terra qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 11. Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. 13. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Escom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. 15. Os filhos de Simeão: Jemuel, Janum, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. 16. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias: 18. Os filhos de Coate, Amram, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133. 19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações: 20. Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Amram foram 137. 21. Os filhos de Zar, Corá, Nefeg e Zicri. 22. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. 23. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 24. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. 25. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher, para si, uma das filhas de Cutiel, e ela lhe deu a luz Finéias.
São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. 26. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. 27. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. 29. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 7, 1. Então, disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderei a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. Era Moisés de 80 anos, e Arão, de 83, quando falaram a Faraó. 8. Falou o Senhor a Moisés e Arão. 9. Quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. 10. Então, Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. 15. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. 16. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e, até agora, não tens ouvido. 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. 18. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. 21. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. 25. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo 8, 1. Depois, disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. 3.
O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. 4. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. 7. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. 8. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti das tuas casas e fiquem somente no rio. 10. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. 11. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. 12. Então, saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. 14. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. 17. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. 19. Então, disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 21. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. 25. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. 28. Então, disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente aqui, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. 29. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. 30. Então, saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca. 32.
Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Êxodo 9:1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. Porque, se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres. 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. 5. O Senhor designou um certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém, do rebanho dos israelitas, não morreu nenhum. 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. 8. Então, disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. 9. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. 10. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. 16. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. 17. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir. 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem na casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. 22. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo, quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. 27. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei